Agora, a entrevista que a gente prometeu há pouco, neste ano o governo federal planeja avançar na agenda de privatizações, o que inclui, é claro, os Correios e a Eletrobras a princípio. Para saber quais são as prioridades do Executivo em 2022, a gente conversa agora então com o secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Diogo Macorde. Tudo bem, secretário? Bem-vindo ao Jornal da Manhã. Obrigada pelo seu tempo conosco. Será que essas privatizações, pelo menos essas duas, cabem agora nesse novo ano? E também aproveito para te perguntar sobre os principais planos da Secretaria para 2022. Será que as reformas também administrativa e a tributária cabem nesse calendário novo? Bom, antes de mais nada, bom dia, Adriana. Cumprimento também o Daniel, a todos que nos acompanham. Um prazer estar novamente aqui com vocês no Jornal da Manhã. Sem dúvida, as duas grandes prioridades são a Eletrobras e os Correios. São os dois grandes projetos que nós temos previstos para esse ano e eles estão em estágios bastante diferentes, tá? A Eletrobras ela já conta com aprovação legislativa para seguir adiante. Então, agora está em fase de apreciação pelo TCU, que é o Tribunal de Contas da União, e esse é um projeto que deve ser concluído, uma operação que deve ser concluída até o mês de maio de 2022 por um prazo regulatório imposto pela SEC, porque a Eletrobras ela tem capital aberto em Nova York, então nós precisamos respeitar um prazo que se conta a partir de 31 de dezembro de 2021. Então, a Eletrobras vai bem, é um projeto bastante relevante. Nós falamos da privatização mais importante que o Brasil já viu até hoje, em termos de volume. Já no caso dos Correios, nós ainda aguardamos a autorização legislativa. O projeto de lei está no Senado desde o ano passado, ele foi aprovado pela Câmara por ampla maioria, mas o Senado ainda não chegou a apreciar esse projeto de lei. Então, ainda aguardamos, em que pese todos os estudos já estarem bastante avançados. Então, nós não esperamos essa autorização legislativa para iniciar os estudos, eles já estão em fase bastante avançada pelo BNDES. Então, assim que o Senado nos der esse ok, a gente consegue rapidamente colocar esse projeto também para rodar. Lembrando que esses projetos, eles são importantes não só pelo volume financeiro, Adriana, mas também pelo potencial de investimento que eles trazem para o Brasil. A Eletrobras, a gente fala de mais 10 bilhões de reais por ano investidos e, no caso dos Correios, quase 2 bilhões de reais a mais por ano investidos, fora todo o choque de produtividade para o e-commerce brasileiro. Então, são projetos bastante relevantes. Perfeito. Secretária, a pergunta agora de Cristina Grêmio. Bom dia, secretário. Feliz ano novo. Eu queria que o senhor esmiuçasse um pouco mais o que são esses investimentos, essas expectativas de investimento com privatização, especialmente da Eletrobras, né? O senhor falou em 10 bi aí, Correios também 2 bi, mas o que seriam esses investimentos e o que isso mudaria para os consumidores, né, dos produtos dos Correios e da Eletrobras? Vamos lá, Cristina, bom dia, feliz ano novo para você também. Os investimentos, a gente pode separar no impacto que ele tem para a economia e no impacto que ele tem para o usuário daquele serviço. Para a economia, ele tem uma geração imediata de emprego, ele é super relevante. Então, a gente fala, no caso de investimentos no setor elétrico, em robustecer o sistema elétrico brasileiro, em trazer uma maior confiabilidade para o sistema. A Eletrobras, ela perde participação de mercado ano após ano por incapacidade de investimento. Então, esses investimentos da Eletrobras, privada, capitalizada, robusta, eles são importantes para a geração de empregos da ordem de 10 mil empregos imediatamente, mas para o usuário, ele tem um novo agente grande, brasileiro, 100% brasileiro, porque o modelo de privatização impede que alguém compre o controle da Eletrobras. Então, a gente fala aqui em o que se chama de corporação, uma empresa sem controle definido, e que vão trazer investimentos bastante relevantes para todo o território nacional. No caso dos Correios, o mundo hoje já pensa em entrega por drones, por robôs, e aqui no Brasil a gente ainda está preso a um modelo de entrega do século passado. Então, uma empresa privada, ela vai conseguir trazer realmente os investimentos a uma nova fronteira, para o caso dos Correios, que é uma plataforma super relevante que ela vai poder, inclusive, usar para transformar os Correios na DHL brasileira. Lembrando que a Alemanha fez esse movimento há muitos anos atrás, transformou uma empresa estatal na maior empresa privada do mundo de logística, e isso trouxe uma revolução para todo o e-commerce europeu. Então, é aqui que a gente está pensando.
Secretário, embora muito se fale sobre a privatização dos Correios e também da Eletrobras, o próprio presidente da República já manifestou a vontade de privatizar a Petrobras. Não há consenso entre os membros do governo e também entre os parlamentares sobre essa possibilidade. Nós sabemos de todos os entraves que existem para fazer a agenda liberal e de privatização avançar em um ano eleitoral. O senhor crê na possibilidade de avanço e, pelo menos em relação às tratativas para uma eventual privatização da Petrobras, o senhor acha viável isso ou não? Daniel, eu acho que, primeiro, as declarações do presidente são muito corajosas. O presidente da República, ele tem se posicionado de uma maneira muito firme pró-investimentos privados. Ele precisou de muita coragem para que, há 2 anos atrás, quando nós discutíamos o novo marco do saneamento básico, nós tínhamos uma carta com 24 governadores sendo contrários ao novo marco do saneamento básico, defendendo as suas empresas estaduais e estatais, que no histórico de investimentos eram absolutamente ineficientes na entrega desse serviço público tão essencial. E o presidente da República bancou realmente o avanço desse marco e garantiu a maior transformação que a gente já viu no saneamento básico brasileiro. Ato contínuo. Ele levou em mãos a medida provisória que permitia o início dos estudos da privatização da Eletrobras. Ele levou em mãos essa medida provisória, o Congresso Nacional entregou para o presidente Pacheco, para o presidente Lira, mesmo depois do antigo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ter ficado mais de 1 ano engavetando o projeto de lei que nós havíamos encaminhado em 2019. Então agora ele traz essa discussão sobre a Petrobras de uma maneira, de novo, bastante corajosa, e ele mesmo já disse, muito além da privatização em si, nós precisamos pensar no aumento da competição, porque a privatização pura e simples da Petrobras, ela não resolve o problema de competição que a gente tem no Brasil. Veja, a Standard Oil nos Estados Unidos, ela teve o Sherman Act lá em 1911, que quebrou aquela empresa em 34 empresas diferentes para permitir a ampla competição no mercado de refino americano. Então, o Brasil está mais de 1 século atrasado nessa discussão. Então, é sim importantíssimo falar sobre a privatização da Petrobras e é sim importantíssimo falar sobre a quebra de monopólio para que a gente possa ter um mercado de refino no Brasil amplamente competitivo e, com isso, derrubar os preços. É isso, secretário Diogo Macorde, de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia. Obrigada, secretário, pelos esclarecimentos ao Jornal da Manhã. Boa terça-feira e até uma próxima. Muitíssimo obrigado. Bom dia a todos. Bom dia também.